Olá, voltamos aqui ainda falando do capítulo 14º do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ainda falando sobre habilitação e exames. Vamos lá, vamos iniciar aqui esta aula, partindo do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito, o DETRAN, do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Ou seja, os exames de habilitação, exceto de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito, o DETRAN no caso, não é isso? Dos estados e também do DETRAN do Distrito Federal, de acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 148 do CTB. A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva, tem lá 16 horas na grade, do conteúdo programado do curso de formação de condutores. Conceito básico de proteção ao meio ambiente, também tem lá, meio ambiente, relacionados ao trânsito. Isso é previsto lá nesse curso teórico da primeira habilitação. Ao candidato será aprovado, será conferida permissão para dirigir. Se ele passou aprovado nos exames, terá permissão para dirigir com validade de 1 ano, ou seja, a primeira habilitação chamada permissão para dirigir, ela terá a validade de 12 meses, de 1 ano. Tranquilo? Ainda artigo 148, agora o parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor depois de 1 ano, ele tem a permissão por 1 ano. Depois de 1 ano, ele poderá trocar pela Carteira Nacional de Habilitação, desde que ele não tenha cometido algumas coisas, que a gente vai ver agora. Desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração grave, de natureza grave, nenhuma infração grave, nenhuma infração de natureza gravíssima ou reincidência em infrações de natureza média. Ou seja, ele apenas vai trocar a permissão para dirigir, a PPD, a primeira habilitação, pela Carteira Nacional de Habilitação. Depois que essa daqui vencer, depois de passar os 12 meses, ele só faz a troca pela CNH se, durante o prazo de validade da permissão para dirigir, ele não tenha cometido infrações de natureza grave, gravíssima, ou reincidência em infrações médias. Por exemplo, uma infração de falta de uso de cinto de segurança, grave. Uma infração de transportar passageiros sem fazer uso de cinto de segurança, grave. Se ele transporta uma pessoa em veículo automotor, uma criança, 2 anos, 3 anos, sem observância das normas de segurança estabelecidas, ele comete a infração gravíssima, ele perde a permissão para dirigir, ele deixa de ser, ele vai ter que fazer todo o processo de novo. Se ele avança o sinal vermelho, infração gravíssima. Se ele dirige sob a influência de álcool, infração gravíssima, tá? Então, se ele comete essas infrações, esse condutor ele não poderá fazer a substituição, ou seja, a troca da permissão para dirigir pela Carteira Nacional de Habilitação. É disso que ele está falando aqui, se ele é proprietário do veículo e é alvo de fiscalização, cometendo e tem um defeito do sistema de iluminação ou com lâmpada queimada, é infração média, ele é o proprietário, então ele não perdeu ainda, mas se ele comete outra infração média, ele vai ter, deixa eu dar um exemplo aqui, você pode também transitar com o veículo, digamos assim, com fone de ouvido conectado, aparelhagem sonora ou de telefonia celular. Essa infração tem previsão aqui, vamos ver essa infração aqui, o que ela diz aqui, o que o código nos diz a respeito desta infração, artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, deixa eu ver. Aqui,
utilizando fones de ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefonia celular, inciso 6º do artigo 252, infração de natureza média. Então, ele cometeu uma reincidência em infrações médias. Então, ele perde, ele deixa de ter a permissão e não troca pela CNH. Tranquilo? Parágrafo 4º. Ele não obteve a Carteira Nacional de Habilitação. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do que foi escrito, disposto no parágrafo anterior, tá? Parágrafo anterior, a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior obriga quem? O candidato a reiniciar todo o processo que ele tinha feito para adquirir a permissão para dirigir, a fazer tudo de novo, tá? Reinício, do início de novo. Parágrafo 5º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental, porque esses candidatos já passam por uma avaliação mais minuciosa e poderá ser dispensado. Tranquilo? Aí tem aqui, pessoal, o artigo 148A. Artigo 148A, que trata, pessoal, os condutores habilitados nas categorias C, D e E, condutores habilitados nas categorias C, D e E, tá? Deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Isso foi uma novela, né? Então, o que é que eu sugiro para vocês? Que além do texto, da leitura do texto do CTB, os senhores também vocês estejam dando uma olhadinha em algumas resoluções que eu já deixei separadas aqui para não esquecer. Resolução 691 de 2017, Resolução 713 de 2017, Resolução 843 de 2021 e Resolução 855. Vamos repetir para ficar claro. Dê uma estudada, dê uma lidazinha na Resolução 691 de 2017, Resolução 713 de 2017, Resolução 843 de 2021 e Resolução 855 de 2021, tratando sobre toxicológico, prazos, como fazer e tal, tudo certinho. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado em exame toxicológico, resultado negativo, para obter as categorias C, D e E. Ou seja, se eu sou habilitado na categoria B e eu quero, por exemplo, ir para a categoria C ou para a categoria D, eu tenho que ter um resultado negativo em exame toxicológico. Mas eu já tenho a categoria C aqui, agora eu quero ir para a categoria E, eu tenho que ter exame negativo toxicológico, tá bom? Para obter a categoria ou no ato de renovação da CNH. Aqueles que já são habilitados em uma dessas categorias, quando forem renovar, tem que mostrar exame negativo. Tranquilo aí? Show, né? O exame que trata este artigo, né, o exame toxicológico, buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção no mínimo de 90 dias, tá? Nos termos das normas do CONTRAN. Ou seja, se ele faz esse exame aqui no mês 9, né, de um ano, vamos mais, mês 9, 2021, a capacidade de detecção desse exame tem que ser, né, até 90 dias para trás. Se ele consumiu substâncias psicoativas há 90 dias para trás, esse exame tem que ser capaz de detectar esse consumo. É disso que ele está falando. Tranquilão aí? Muito bem. Vem aqui, parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no CAPT, qual é o exame? O exame toxicológico, né? Toxicológico para obtenção e para renovação, né? Na renovação, negativo. Deste artigo, os condutores das categorias C, D e E,
condutores da categoria C, D e E, com menos de 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada 2 anos e 6 meses. Como assim, Celso? Imagine, sou habilitado na categoria C, D e E. E eu estou naquela faixa etária, que meus exames têm validade de 10 anos. O que é que acontece? A cada 10 anos eu vou renovar meus exames, independente desses exames lá previstos lá no artigo 147, né, avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental. Eu vou fazer um exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. É isso que ele está dizendo. Independente desses exames aí, ó, a cada 2 anos e 6 meses, né? Aqui, eu vou botar aqui anos. A cada 2 anos e 6 meses, condutores habilitados na categoria C, D e E, com menos de 70 anos, será submetido a novo exame a cada 2 anos e meio, tá? A partir da obtenção ou da renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames previstos no inciso 1º do artigo 147. Por que com idade inferior a 70 anos? Pessoal, é lógico, porque condutores que já têm uma idade igual ou superior a 70 anos, porque ele excluiu esses condutores dessa obrigação de fazer a cada 2 anos e meio. Não é que esses condutores não tenham que fazer, não. É porque o documento de habilitação desses condutores que já têm essa idade aqui, está nessa faixa etária, só é válido por 3 anos de exames. Então, ele já vai fazer uma renovação uma vez a cada 3 anos. Ele já vai fazer, é por isso que ele tirou, ele excluiu, né? Disse menos de 70, porque a partir de 70 ele já faz uma vez. Nesse caso aqui de 10 anos, aqui ele vai fazer 3 exames toxicológicos antes de renovar a habilitação. O documento de habilitação, os exames da habilitação, aqueles previstos lá no inciso 1º do artigo 147. Já esse de 70 anos, não, ele vai fazer isso uma vez a cada 3 anos, ele faz um exame toxicológico, tá entendendo? Por isso que ele colocou assim. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo se der resultado positivo nesse exame, mas não terá efeito suspensivo, tá? Ele pode fazer esse recurso administrativamente, ele pode fazer a sua razão de defesa e poderá fazer um novo exame como contraprova, mas isso não irá substituir o quê? Não vai suspender o quê? O que é que acontece, pessoal? Se o exame tiver um resultado positivo para o exame que trata o artigo anterior, nos termos do CONTRAN, esse condutor vai ficar um tempo proibido de dirigir. Então, quando ele der o resultado positivo, ele pode entrar com recurso, né, e pedir uma contraprova, mas não terá efeito suspensivo. Ou seja, essa medida aqui é prevista aqui, ó. O resultado positivo em exame previsto no parágrafo 2º, que é esse aqui, ó, o exame, né, toxicológico a cada 2 anos e meio, tá? Acarretará a suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Por que 3 meses? Porque é o tempo de detecção do exame aqui, ó. A janela de detecção do exame é de 90 dias. A gente viu isso aqui. Eu falei aqui para vocês, ó. A janela de detecção aqui, ó, é de 90 dias. Ou seja, se ele ficar 3 meses suspenso, sem usar, vai estar dentro daquela janela de detecção. E esse resultado provavelmente dará negativo, tá? Então, ó, se der resultado positivo nesse exame toxicológico, suspenderá o direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionando ao levantamento da suspensão à inclusão no RENASC. Será colocado no RENASC que a carteira está suspensa. Mas, Celso, se ele tiver com essa carteira suspensa, o direito de dirigir suspenso por 90 dias e ele for alvo de fiscalização, vamos ver o que é que acontece com esse condutor? Esse condutor, ele tem a consciência, foi colocado lá no RENASC, que ele está com o direito de dirigir suspenso, né, porque deu resultado positivo no exame toxicológico dele. Deixa só eu achar rapidamente aqui, para vocês aqui. O que é que vai acontecer com esse condutor, pessoal? Ele vai cometer uma infração de natureza gravíssima se ele for pego dirigindo com o documento de habilitação suspenso. Artigo 62, aqui, ó, inciso 2º.
conduzir veículo, dirigir veículo, né? O termo aqui correto é dirigir veículo, tá? Com CNH ou permissão para dirigir, autorização para conduzir com motor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima, multa 3 vezes, recolhimento do documento de habilitação acarretará essas penalidades para ele. Então, por isso que ele coloca esse resultado, essa informação no RENASP aqui. Será uma ferramenta que vai ser utilizada pela fiscalização. Tranquilo aí? Certinho? De resultado negativo. Aí, isso aqui depois que for resolvido, se o resultado der negativo, né, do novo exame, é verdade a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Então, você tem aqui, vamos dar uma lida nesse parágrafo. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASP de resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto no artigo ou no inciso. O parágrafo 6º do artigo 68, que a CLT trata dos motoristas profissionais, tá? Exame admissional e demissional nesse artigo aqui, que a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Poderá ser usado para isso. Aí tem aqui, parágrafo 7º. O exame será realizado em regime de livre escolha, livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos fixar preços para exames, não vai poder fixar, limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser realizada, estabelecer regras de exclusividades territoriais dos exames. Aqui, o artigo 150 do CTB. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e de primeiros socorros deverá a ele ser submetido conforme normatização do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, tá? Parágrafo único, artigo 150. A empresa que utilize condutores contratados para operar sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do Conselho Nacional de Trânsito. Artigo 152. O que é que está escrito lá no artigo 152? O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão integrada por 3 membros, designado pelo dirigente do órgão executivo, do local de residência. A comissão será formada por 3 membros, né? O exame prático de direção veicular, tá? No mínimo 3 membros lá, né? Designado pelo órgão de trânsito. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro, um desses 3 membros, deve ser habilitado em categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Vamos imaginar que o candidato esteja fazendo um exame de direção veicular para a obtenção da categoria E. Então, eu tenho 3 membros lá na comissão, não é isso? E pelo menos um membro desse aqui, ele deve ser habilitado na categoria E, que é uma categoria igual. Como não tem outra superior, então um deles vai ter que ter uma categoria igual ou superior. Vamos imaginar que a pessoa ela queira se habilitar na categoria D de idade. Então, um desses 3 membros aqui, que ele está falando, vai ter, no mínimo, a categoria D também, né? Esse membro aqui, um vai ter a categoria D, que é igual, né? Ou poderá ter também a categoria E. Então, é isso que ele está falando. Tranquilo aí? Muito bem, vamos seguir em frente. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas unidades, em suas corporações, serão dispensados para a concessão do documento de habilitação dos exames aos quais se houverem submetido, com aprovação naquele curso, desde que eles sejam observadas as normas
estabelecidas pelo CONTRAN. Então, se o militar das Forças Armadas, policiais, bombeiros, né, dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, que possuir um curso de formação de condutor, foi feito um curso de formação de condutor na unidade dele, tá? Ministrado na unidade, nas suas corporações. Eles são dispensados para obtenção do documento de habilitação, da concessão da habilitação, dos exames aos quais forem submetidos. Eles já passaram pelos exames, então não tem que fazer de novo para obter a habilitação, tá bom? É basicamente isso que está dizendo aí. O militar, o policial ou bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o artigo 2º, instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa, onde prestar serviço, do qual constarão o número de registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado da cópia das atas dos exames prestados. Artigo 153, 153 do CTB. O candidato habilitado terá em seu prontuário, né, a identificação do seu instrutor e do seu examinador, dos examinadores e dos instrutores, que serão passíveis de punição conforme a regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Por exemplo, eu também sou instrutor de centro de formação de condutores, sou instrutor teórico nesse momento, sou apenas dou aula teórica. Então, quando eu vou lá, estou ministrando aula numa turma lá de 20, 25 alunos, sei lá, 30, o meu nome fica registrado em cada um daqueles alunos, tá? Como instrutor teórico deles, tranquilo? Assim como quando esses candidatos eles forem fazer o teste teórico lá no Detran e o teste prático lá, esse examinador, o nome dele vai ser registrado lá no prontuário daquele candidato, daquela pessoa, tá bom? As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores, os veículos que são usados para fazer a formação prática desses condutores, aulas práticas, não é isso? Serão identificados por uma faixa amarela, aqui ó, na amarela, de 20 centímetros de largura, pintado ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição autoescola na cor preta, do jeito que vocês estão vendo aqui, exatamente aqui, ó, 20 centímetros, tá? Faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, né? Não pode ser aqui embaixo, nem aqui em cima, né? A meia altura, com a inscrição autoescola. No veículo, eventualmente, que não é de autoescola, ele é eventualmente usado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria, a meia altura, uma faixa removível, porque ele é usado de vez em quando, de 20 centímetros, né? Só que com a inscrição autoescola, só que a cor que era amarela da faixa agora passa a ser na cor preta. Tranquilão aí? Show de bola? Fácil demais, né? Aí temos aqui, ó, artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por um instrutor, ele é um instrutor que vai dar aula para ele, autorizado pelo órgão executivo dos estados ou do Distrito Federal, né? Os DETRANs, pertencente ou não à entidade credenciada, tá? Pode ser ou não. Parágrafo único do artigo 155. Ao aprendiz será fornecida, conferida, uma autorização para aprendizagem, chamada LADV, autorização para aprendizagem de direção veicular, de acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, após aprovação em exame de aptidão física e mental, primeiros socorros e sob a legislação, ou seja, para ele receber essa autorização para fazer a parte prática, né, as aulas práticas, ele já fez exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, né, fez tudo isso, fez de primeiros socorros e sob legislação de trânsito. Ele faz a prova teórica. Depois disso tudinho aí é que ele vai
ser liberado essa LADV para ele, ele vai começar a fazer as aulas práticas, tá? Do processo de primeira habilitação. Tranquilão aí? Show de bola? Tudo bem. Artigo 156. Artigo 156 do CTB. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para a prestação de serviços pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Tranquilo? Ficamos por aqui, pessoal, com mais essa parte, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Mais uma vez, sucesso nos estudos. Deus abençoe a todos. Até a próxima.